Mas aí ela cai na vagina, aí ela vira um patógeno. Se você cozinhar o seu brócolis mais que 2 minutos, a mironase é destruída. Então não vale nada. As tatuagens, principalmente as vermelhas. A tatuagem vermelha é rica em mercúrio, riquíssima em mercúrio. Aquela água que você leva para beber no trabalho, e você, tem gente que carrega água dentro do carro, Deus me livre. Aqui, ó, isso é Maillard. Isso, você não sabe o mal que isso aqui faz. Ó. Isso aqui é cancerígeno, vai dar câncer de intestino, câncer de cólon. O sucrilho que você dá para o seu filho de manhã é Maillard, é tudo torrado. Se você trata a inflamação nas primeiras horas de machucado, você prolonga o tempo de cura, ou às vezes nem cura. Você começa a crescer o bumbum, começa a ter ginecomastia, entendeu? Começa a chorar em comercial. Às vezes a pessoa tem a testosterona com níveis normais e está queixando de distúrbio de ereção. Por quê? Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática. Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. O problema é que você tem que tomar o omeprazol até o final da sua vida. Aí comecei a tomar o limão em jejum e, Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que está tendo. Galeno, que era outro médico, agora romano, ele dizia assim, vale mais prevenir que curar. Olha só, falando na época dos romanos lá, vale mais prevenir que curar. E a melhor prevenção que eu conheço é tratar o intestino. Eu não conheço outra prevenção tão forte. Então eu gosto de glossários. Se eu tenho um patógeno, que no intestino ele não é patógeno, mas que ele que acolhe da vida, que lá ela vive na forma saprófita, vive em simbiose. Mas aí ela cai na vagina, aí ela vira um patógeno. Um microgerme, organismo vivo, que vive bem num lugar, não necessariamente vive bem em outro. Ele vira patógeno. Então você tem que explicar para as suas pacientes femininas que elas não podem limpar o ânus de trás para frente. Mulher não pode fazer isso, porque quando ela limpa o ânus de trás para frente, ela traz a contaminação do ânus para a vagina. E micro-organismos que vivem no reto, que vivem no intestino grosso, que estão saindo nas fezes, se cair na vagina, que é um hábitat diferente, eles podem proliferar e dar infecções sérias. Porque elas não aprenderam, quando crianças, que tem que limpar da vagina para o ânus, e não na direção do ânus para a vagina. A mironase pega o componente, um dos componentes da brasca que eu vou mostrar, e transforma ele em sulforafano. Inclusive, o sulforafano é capaz de inibir o tumor já estabelecido. Então, uma ação antineoplásica muito interessante, fascinante. Tá? Só que a mironase é uma enzima termosensível. O que significa isso? Se você cozinhar o seu brócolis mais que 2 minutos, a mironase é destruída. Então não vale nada. Você tem que dar uma aula para a sua empregada, como é que você faz o brócolis, como é que você faz o repolho. Porque senão não vai ter o valor que está escrito no livro, porque vai destruir a mironase. Olha, os glicosinolatos, sob a ação da mironase, vão... Eu já vi caso de uma paciente que saiu do Paraná e foi para o Pantanal passar 10 dias. Ela comeu patê de jacaré no café da manhã, no almoço e no jantar. Aí, quando ela voltou, ela foi com TSH, acho que de 1 ponto pouco, e voltou com TSH de 42. Com sintoma de hipotiroidismo. Então, o garimpo, as lâmpadas de mercúrio eliminam, as vacinas, timerosal, já mostrei, você tem que guardar esse nome, timerosal. As tatuagens, principalmente as vermelhas. A tatuagem vermelha é rica em mercúrio, riquíssima em mercúrio. Então, se você vê um cara tatuado, tem a cor vermelha, você pode estar certo que provavelmente está intoxicado com mercúrio. E os amálgamas dentários, das obturações dentárias, que é 50% mercúrio, 25% prata e 25% estanho. Então, essas são as principais fontes. Então, por exemplo, comer peixe de rio no Brasil
É um risco. Procure evitar comer peixe de rio, porque os rios brasileiros estão contaminados com mercúrio. Tá? Os fitalatos, que vêm dos plásticos, o DDT, que é a pesticida que foi abolida em 1972, mas ainda tem resíduos até hoje, porque não são biodegradáveis, você encontra isso ainda na cadeia animal. Os retardantes de chama, que é muito usado no seu carro é, nos últimos 5, 10 anos, você comprou e está com retardante de chama. Então, você está dentro dele, você está sendo... Ainda mais quando, Deus me livre, você põe o seu carro parado ali fora e vai trabalhar, e o seu estacionamento é ao ar livre, e o sol bate no teto do seu carro o dia inteiro. E chega na hora que você terminou o trabalho, aquilo ali virou um forno de PBDE. Você entra, se o seu carro ficou parado muito tempo no sol, você tem que abrir as portas, ligar o ar-condicionado e esperar do lado de fora do carro pelo menos uns 5 minutos, para aquilo ali sair. Porque senão você vai absorver. Aquela água que você leva para beber no trabalho, e tem gente que carrega água dentro do carro, Deus me livre. Aquela garrafinha de água fica ali o dia inteiro com o sol, o calor do carro, com o sol batendo, aquilo ali libera bisfenol A, fitalato, aquilo ali virou uma garrafinha de veneno. É preferível você ficar desidratado do que tomar aquela porcaria. Não carregue água no carro, tá? A não ser que você vai numa viagem, vai tomar e vai jogar fora, mas não pode ficar de hoje para amanhã. Ela ficou lá, já não vale. Tá? O conservante parabeno, que está sendo tirado, os produtos cosméticos, por exemplo, muitos têm parabeno. Não está sendo tirado. Tem que tirar, porque tem que tirar. Antigamente, as farmácias usavam parabeno. Os produtos estéticos eram tudo com base de parabeno, que hoje nós sabemos que causa câncer. O perclorato, que é o combustível de foguete, que lança lá no Cabo Canaveral e chega aqui no Brasil. O vento traz, está cheio de coisa. Você encontra isso no capim da vaca que está comendo lá no interior lá de São Paulo. Então aqui está o benzopireno, a fórmula química dele, vem da fumaça. Aqui está um churrasco queimado, isso aqui é Maillard, tá? E o benzopireno é um exemplo do hidrocarboneto aromático policíclico. Aqui, isso é Maillard. Ó. Isso, você não sabe o mal que isso aqui faz. Ó. Isso aqui é cancerígeno, vai dar câncer de intestino, câncer de cólon. Tá? Aqui, ó. Isso não pode ser comida. Ah, mas eu gosto daquela tostadinha. O sucrilho que você dá para o seu filho de manhã é Maillard, é tudo torrado, é tudo produto avançado de glicação, para quem não sabe. Sucrilho é um veneno. Não deve ser usado, senão ele vai dar para criança, pô. Tá? Então, a reação de Maillard, daqui. Então, o RAGE, que é o produto avançado de glicação, tem um receptor próprio para ele, que chama RAGE. Ele entra nesse receptor, ele estimula a produção do NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Ele provoca inflamação, ele é o fator desencadeante do processo inflamatório crônico. Ele também atua no agudo. No agudo, tá bom. Inflamação no agudo, tudo bem, não trate. Deixa acontecer. Não vá no pronto-socorro e toma um remédio para diminuir um anti-inflamatório. Não faça isso. Deixa acontecer, porque para aquele machucado seu cicatrizar, a célula tem que atingir menos 50 milivolts, senão não cura. E a inflamação provoca esse aumento para menos 50 milivolts, para poder ela cicatrizar. Se você trata a inflamação nas primeiras horas de machucado, você prolonga o tempo de cura. Ou às vezes nem cura. Para o resto da vida, agora vai chover, seu joelho está doendo. Ou seu corte que você teve está doendo. Ah, vai chover. Como é que você sabe? Não, meu pé doeu. A pessoa fica o resto da vida com aquilo, não sara nunca. E aí você desencadeia o envelhecimento acelerado. Então, se você ingere muito produto avançado de glicose, produto avançado... como é que chama? O Maillard, que é o produto final avançado de glicação. Você tem um envelhecimento acelerado. Aí, quando o hormônio vem atuar, por exemplo, você fez uso você esquentou uma coisa num plástico, num micro-ondas, liberou bisfenol A, fitalato, esses vêm, encaixa no seu receptor, no caso do homem.
da testosterona. Dois problemas ocorrem agora. Esse disruptor endócrino tem uma ação de estrogenicidade. Ele funciona como hormônio feminino. Então, o que acontece? Você começa a ter características femininas. Você começa a crescer o bumbum, começa a ter ginecomastia, entendeu? Começa a chorar em comercial, entendeu? Então, além disso, agora a sua testosterona não consegue mais atuar. Porque ela não tem mais receptora, foi ocupado pelo tóxico. Então, quando eu faço detox, a pessoa me fala, melhorei minha vida sexual. Por quê? Porque agora eu tirei aquilo que estava ocupando o lugar da testosterona. Agora, a testosterona que eu tenho pode atuar. Às vezes, a pessoa tem a testosterona com níveis normais e está queixando de distúrbio de ereção. Por quê? Porque o receptor está ocupado. Você tem que pensar em receptor. Aliás, quando nós falamos de hormônio, você tem que pensar assim, você que trabalha com hormônio, você tem que ampliar o seu pensamento. Aqui, o hormônio é produzido numa glândula. Ele atua num órgão-alvo, seja ele qual for. Ele atua num órgão-alvo. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 99103-7921 com a palavra Eu Quero e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo. Eu tenho 6 anos, tenho um problema no estômago. Eu fui aí escravo dos Prazol aí por 6 anos aí, né? E aí eu, como eu trabalho de porteiro, como vocês estão vendo aí, né? Fui fazer um exame de endoscopia, para ver como é que estava o meu estômago, tal, aquele negócio todo. E aí tem um médico aqui do prédio aqui, eu perguntei para ele, peguei os exames e falei, olha, vê como é que está a minha situação aí. Como ele mexe, como ele é doutor negócio de estômago, né? E aí ele pegou e falou para mim, amor, é o seguinte, você tem que, a situação sua, seu problema, você tem que tomar omeprazol até o final da sua vida. Eu falei, não, você está brincando. Aí eu vi uma ocasião, eu vi a sua reportagem e achei interessante, concernente o limão em jejum, né? Aí comecei a tomar o limão em jejum e, foi um santo remédio, né? É como o senhor mesmo diz, né? A informação que nós temos é democratizada, né? Fica fácil, né? Então, às vezes você começa a ter um conhecimento até mais que os doutores, né? É como você sempre falou, né? Para eles não são interessantes, né? Esse tipo de informação, porque eles não ganham nada com isso, né? E também eu estou tomando também, como eu faço atividade esportiva, eu corro, pedalo, né? Eu estou tomando cloreto de magnésio de malato, né? Que é o melhor que você tem falado. E vou te falar a verdade, eu tinha umas câimbras na perna, né? Na esquerda, e aquilo lá atrapalhava quando eu estava correndo, né? E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema, graças ao cloreto de magnésio, né? Eu tomo uns 2, 3 meses, depois eu dou uma descansada. É isso aí. Agradeço. Doutor Laí Ribeiro é o melhor que tá tendo!